Hoje vamos falar sobre World Building e sua importância na criação de jogos. World Building é o processo de criar um mundo imaginário e coerente em termos de história, personagens, cultura, geografia, política, tecnologia, magia e outras características que o tornam único. Esse processo é muito importante na criação dos jogos. Ajuda a estabelecer um universo coeso e envolvente que os jogadores podem explorar e se relacionar. Quando os jogadores são capazes de se envolver com o mundo do jogo, eles se sentem imersos na experiência e mais motivados a continuar jogando. E isso é o que chamamos de processo de imersão, colocar os jogadores dentro da história. Para criar um mundo bem construído, é importante considerar todos os aspectos do mundo, desde sua história até suas leis físicas. Os desenvolvedores de jogos devem estabelecer regras claras e consistentes que governam como o mundo funciona. Essas regras devem ser consistentes em todo o mundo do jogo, de forma que os jogadores possam entender como o mundo funciona e possam se sentir parte dele, se sentindo como um fator integrante desse mundo que foi gerado para o jogo de videogame. Se torna importante definir personagens interessantes e bem desenvolvidos que os jogadores possam interagir e se relacionar. Personagens mal desenvolvidos podem afetar negativamente a imersão do jogador no mundo do jogo, pois não há uma conexão emocional com eles. Os desenvolvedores devem se concentrar em criar personagens que os jogadores possam se relacionar e simpatizar. O world building é uma parte fundamental na criação dos jogos, pois ajuda a criar um universo envolvente e coerente que ajuda a guiar a narrativa do jogo, definir a jogabilidade e criar uma experiência de jogo imersiva e memorável para os jogadores. Ao criar um mundo para um jogo, os desenvolvedores devem se concentrar em todos os aspectos do mundo, desde sua história até seus personagens, a fim de criar uma experiência de jogo inesquecível. Top-down e bottom-up. Vocês já ouviram falar de top-down e bottom-up? Ao criar um mundo para jogos ou histórias, existem duas abordagens principais, a top-down e a bottom-up. Ambas têm vantagens e desvantagens e podem ser combinadas para se obter o melhor resultado. Vamos falar um pouco mais sobre elas? A abordagem top-down, também conhecida como de cima para baixo, começa com a criação de uma visão geral do mundo, definindo suas características gerais, como habitantes, tecnologia, geografia, clima e história. A partir daí, o designer passa a desenvolver um mundo em detalhes cada vez maiores, criando níveis como continentes, civilizações, nações, cidades e vilas. Essa abordagem geralmente resulta em um mundo bem integrado, com componentes individuais que se encaixam adequadamente. Mas isso pode exigir muito trabalho antes que detalhes suficientes sejam concluídos para que o cenário seja útil. Isso pode ser especialmente verdadeiro para os jogos, onde os jogadores têm a oportunidade de interagir com muitos aspectos do mundo. Já a abordagem bottom-up, ou de baixo para cima, concentra-se em uma pequena parte do mundo necessária para alcançar os objetivos específicos do designer. Esse local recebe detalhes consideráveis como geografia local, cultura, estrutura social, governo, política, comércio e história. Indivíduos locais proeminentes são descritos, incluindo seu relacionamento com outras pessoas. As áreas circundantes são então descritas em um nível mais baixo de detalhe, com a descrição se tornando mais geral à medida que a distância do local inicial aumenta. O designer pode então aprimorar a descrição de outras áreas do mundo. Essa abordagem oferece a aplicabilidade quase imediata do cenário, com detalhes pertinentes a uma determinada história ou situação. No entanto, pode resultar em um mundo infestado de inconsistências. Para evitar as desvantagens de ambas as abordagens, é possível combinar as duas, aproveitando os benefícios de ambas. Isso pode ser uma tarefa difícil, já que é necessário começar a trabalhar em ambos os lados, o que pode atrasar a finalização do produto desejado. Que tal usar alguns exemplos de jogos que utilizam esse conceito? Existem vários jogos que utilizaram as metodologias top-down e bottom-up para a criação dos seus mundos, e aqui estão alguns exemplos. The Elder Scrolls V Skyrim, nesse jogo de RPG de mundo aberto, a Bethesda Game Studios criou um mundo vasto e detalhado, repleto de cidades, vilarejos, montanhas, rios, florestas e cavernas. A equipe de desenvolvimento criou primeiro uma visão geral do mundo, definindo a história, a geografia e os principais personagens e raças, a religião e as facções. Em seguida, eles preencheram o mundo com uma infinidade de missões e atividades, criando um mundo coeso e imersivo. Civilization VI.
Nesse jogo de estratégia, a equipe da Firaxis Games criou um mundo simulado, com base na história e na geografia real da Terra. Eles começaram definindo os continentes e as massas de terra, as montanhas e os rios, e em seguida criaram as civilizações e culturas que habitariam essas regiões. Eles também definiram a tecnologia disponível e os avanços que as civilizações poderiam fazer. O resultado é um mundo que parece realista e detalhado, mas que é gerado aleatoriamente a cada nova partida. Agora, na metodologia bottom-up, por que não citarmos o Minecraft? O jogo da Sandbox, o desenvolvedor Mark Persson, ele criou um mundo totalmente interativo, no qual os jogadores podem cavar, construir e explorar. Ele começou com um sistema de terreno gerado aleatoriamente, que foi então preenchido com uma grande variedade de recursos naturais, animais e monstros. A partir daí, os jogadores podem construir suas próprias casas, cidades e até mesmo suas próprias aventuras. Dwarf Fortress, o jogo de simulação de gerenciamento de fortaleza, foi criado por Tarn e Zach Adams. A metodologia bottom-up foi utilizada nesse jogo. Eles criaram primeiro um mundo simulado com geologia realista, hidrologia e climatologia. Em seguida, eles criaram um sistema de simulação de personagens, no qual cada personagem tem sua própria personalidade, habilidades e objetivos. O jogo é famoso por sua profundidade e complexidade, permitindo que os jogadores construam e gerenciem suas próprias fortalezas e se envolvam em histórias geradas aleatoriamente. Pilares do World Building. Na criação de mundos para jogos, é essencial que o mundo criado seja coeso e bem estruturado em seus pilares fundamentais. Esses pilares podem ser divididos em 5 categorias principais: física, cosmologia, geografia, cultura e história. A física do mundo criado para o jogo é um elemento crucial para o design do jogo. Ela desempenha um papel fundamental na criação de um mundo crível e coeso para os jogadores explorarem. A física pode incluir tudo, desde as leis da gravidade até a dinâmica dos fluidos, e deve ser consistente para que o jogador possa compreender e interagir com o mundo criado. A consistência é especialmente importante em jogos que envolvem exploração, pois os jogadores podem ser capazes de ir a qualquer lugar do mundo e interagir com quase tudo, para criar um mundo com uma física crível. Os designers dos jogos precisam ter uma compreensão sólida das leis da física no mundo real. Eles devem decidir quais leis da física serão aplicadas no mundo do jogo e quais podem ser ignoradas ou modificadas para tornar o jogo mais divertido e interessante. Por exemplo, a gravidade é uma lei física importante que deve ser considerada ao criar um mundo para um jogo de plataforma. Os jogadores esperam que seus personagens caiam quando pulam de um penhasco ou que objetos pesados sejam difíceis de levantar. A dinâmica dos fluidos pode ser importante para jogos que envolvem natação ou navegação, onde a resistência da água afeta os movimentos dos personagens e objetos. Se a física do jogo não for consistente ou realista, o jogador pode se sentir desconectado do mundo e ter certa dificuldade em se engajar na história. Por exemplo, se o personagem do jogador estiver voando no espaço sem um traje espacial e não for afetado pela falta de ar ou pela pressão, isso quebrará a imersão do jogador na história. Em jogos de luta, se os personagens não reagirem de forma realista ao serem atingidos, os jogadores podem se sentir frustrados ou entediados. Portanto, a física precisa ser considerada em todos os aspectos do design do jogo, desde os movimentos dos personagens até a destruição de objetos e ambientes. A cosmologia é uma das 5 características essenciais para a construção de um mundo em jogos. É responsável por criar a estrutura e o funcionamento do universo em que o jogo se passa, abrangendo desde a existência de planetas e estrelas até galáxias inteiras. A definição da cosmologia é fundamental para estabelecer as características do espaço exterior, que afetam diretamente a geografia e a história do mundo criado. Além de influenciar a geografia, a cosmologia também afeta o clima e o ambiente do mundo em que o jogo ocorre. A presença ou a ausência de um sol, por exemplo, pode determinar a temperatura do mundo, afetando as espécies que habitam e as suas adaptações. A localização de planetas, estrelas e outras características do universo podem afetar a gravidade e as marés, criando diferentes cenários e possibilidades para a história do jogo. É importante que a cosmologia seja coerente com a física do mundo, para que o jogador possa compreender e se envolver com o universo criado. Se houver incoerências nessa área, o jogador pode perder a imersão na história e não se sentir envolvido no mundo que está explorando. Por exemplo, se a cosmologia estabelece que um planeta é inabitável, mas há personagens que habitam esse planeta, isso pode afetar a credibilidade da história e a experiência do jogador.
A geografia é um dos pilares mais importantes na construção do mundo de um jogo, pois ela define a estrutura espacial do ambiente em que a história se desenrola. Ela é responsável por criar a relação entre os diferentes locais do mundo e dá ao jogador a sensação de que o mundo é coeso e tem uma lógica interna. A topografia é uma das características mais importantes da geografia, pois ela define a distribuição dos elementos no mundo. Montanhas, vales, rios e lagos têm um grande impacto na geografia do mundo e se influenciam diretamente na vida das espécies e culturas que habitam esse mundo. O clima também é um elemento importante na geografia do mundo, pois afeta diretamente a vida das espécies e culturas que habitam esse ambiente. O clima influencia na vegetação, na fauna, na distribuição de recursos naturais, como água, e pode ser utilizado para criar contrastes entre diferentes regiões do mundo. Além disso, o clima pode ser utilizado para criar grandes desafios para o jogador, como ter que lidar com temperaturas extremas, tempestades ou até mesmo secas. A fauna e a flora também são elementos importantes na geografia. A distribuição de animais e plantas no mundo podem criar uma sensação de autenticidade e realismo no ambiente. A fauna e a flora podem ser utilizadas para criar desafios para o jogador, como ter que lidar com predadores ou encontrar plantas específicas para criar poções. A geografia é um elemento fundamental na construção do mundo de um jogo, pois ela cria a estrutura espacial do ambiente em que a história se passa. A topografia, o clima, a fauna e a flora são elementos que devem ser cuidadosamente planejados para criar um mundo coeso e com lógica interna. A geografia também influencia diretamente na história e cultura do mundo. Por isso, é importante que ela seja consistente e coerente com os demais pilares do mundo criado. A cultura é uma característica essencial em qualquer mundo criado para os jogos. Ela é responsável por dar vida e autenticidade ao universo do jogo, uma vez que é através dela que se pode transmitir a história e as tradições dos habitantes do mundo. A cultura do mundo criado para o jogo pode ser baseada em tradições e crenças existentes em nossa própria sociedade ou ser completamente inventada, dependendo do gênero e do enredo do jogo. Para criar uma cultura coerente e consistente com o mundo, é importante que os desenvolvedores do jogo levem em consideração a história e a geografia do mundo. Isso significa que a cultura deve ser influenciada pelo ambiente em que ela surgiu e pelas experiências e tradições do povo que a criou. Por exemplo, em um mundo de fantasia medieval, a cultura pode ser fortemente influenciada pela religião e pelos valores nobres da época. Enquanto em um mundo de ficção científica, a cultura pode ser moldada pelas tecnologias e descobertas científicas. Além disso, a cultura pode ser usada para criar identidades distintas entre diferentes grupos de personagens no mundo do jogo, como diferentes raças ou nações. A forma como esses grupos se relacionam e interagem uns com os outros pode adicionar profundidade à história do jogo e ao universo do jogo como um todo. A cultura é uma característica vital na criação de um mundo para o jogo. Ela pode ser usada para dar vida ao mundo e torná-lo mais imersivo e autêntico para o jogador, além de fornecer uma fonte rica de enredos e personagens. A cultura deve ser consistente e coerente, com a história e a geografia do mundo para garantir a credibilidade e a imersão do jogador no universo do jogo. A história é um dos pilares mais importantes na criação de um mundo para o jogo. Ela é responsável por fornecer o significado e o propósito por trás das ações do jogador, conectando as diferentes partes do mundo e fornecendo um contexto para os eventos que ocorrem no jogo. Agora, para criar uma história envolvente, os desenvolvedores precisam se concentrar na construção de um mundo rico e coeso, que apresente uma história completa e consistente. A história do mundo criado para o jogo deve estar enraizada na geografia, cultura, física e cosmologia do mundo. Ela deve se conectar com esses pilares e ser coerente com eles para que o jogador possa compreender a lógica e a consistência do universo. Além disso, a história deve ser bem estruturada e organizada, de forma que o jogador possa entender os eventos que ocorrem no jogo e sua relevância para a narrativa geral. Uma história envolvente deve apresentar personagens interessantes, conflitos emocionantes e reviravoltas surpreendentes. Os personagens do mundo devem ser críveis e interessantes, com suas próprias motivações e personalidades. Os conflitos devem ser significativos e emocionantes, com impacto na história e no mundo. As reviravoltas devem ser surpreendentes e desafiadoras, forçando o jogador a pensar criticamente sobre a narrativa e sua relação com o mundo. A história é um dos pilares fundamentais na criação de mundos para os jogos. É ela responsável por fornecer significado e propósito ao mundo, conectando as diferentes partes do universo e fornecendo um contexto para os eventos que ocorrem no jogo. Para criar uma história envolvente, os desenvolvedores precisam se concentrar na construção de um mundo rico e coeso, que apresente uma história completa e consistente com personagens interessantes, conflitos emocionantes e reviravoltas surpreendentes.
Como começar a construir? Construir um mundo para o jogo pode parecer uma tarefa assustadora, mas pode ser muito divertido e gratificante. Aqui estão algumas dicas para começar a construir o seu world building. Então, se liga aí nas dicas. Defina o gênero e a temática do seu jogo. Antes de começar a construir o mundo, é importante definir o gênero e a temática do seu jogo. Isso ajudará a guiar as escolhas em que você fará ao criar o mundo. Crie uma premissa básica. A premissa básica é uma declaração curta que define o mundo do jogo. Isso ajudará a manter o foco e garantir que todos os elementos do seu mundo sejam coesos. Estabeleça os pilares do mundo. Como mencionado anteriormente, a física, a cosmologia, a geografia, cultura e história são pilares do world building. Ao estabelecer esses elementos, você terá uma base sólida para o seu mundo. Comece a criar o mundo. Agora é hora de começar a criar o seu mundo. Comece com um mapa e adicione detalhes como clima, topografia e cidades. Depois, adicione elementos da cosmologia, como a presença de planetas, estrelas e outras características do espaço exterior. Desenvolva a história do mundo. A história é essencial para dar significado e propósito ao mundo que você criou. Pense em eventos históricos importantes que moldaram o mundo e crie histórias para os personagens que habitam o mundo. Refine sua história. Por fim, refine o mundo que você criou. Certifique-se de que todos os elementos sejam coesos e coerentes com a premissa básica do seu jogo. Faça ajustes quando necessário e adicione detalhes para tornar o mundo ainda mais imersivo. Lembre-se de que o world building é um processo interativo e que você pode sempre voltar a fazer ajustes e melhorias ao longo do tempo. Boa sorte na criação do seu mundo! Jogos e referências. Existem muitos jogos que são referências em world building por sua construção de mundos ricos e imersivos. E aqui estão alguns exemplos para vocês. The Elder Scrolls. A série The Elder Scrolls é conhecida por seu mundo vasto e detalhado, com histórias profundas e cultura única para cada raça e região. Mass Effect. É admirada por sua construção de um universo de ficção científica rico, com uma galáxia inteira de planetas habitados por espécies alienígenas. The Witcher. A série The Witcher é baseada em uma série de livros de fantasia poloneses e é conhecida por sua construção de um mundo medieval sombrio e realista. Fallout. A série Fallout é ambientada em um mundo pós-apocalíptico com uma história alternativa da Guerra Fria, onde os jogadores podem explorar um mundo devastado por bombas nucleares e se envolver em várias facções e culturas sobreviventes. Final Fantasy. A série Final Fantasy é conhecida por criar mundos de fantasia épicos, com histórias envolventes e personagens cativantes. E esses são apenas alguns exemplos de jogos que se destacam em world building. Eles são conhecidos por criar mundos imersivos e cativantes que transportam os jogadores para uma realidade alternativa cheia de detalhes e profundidade. Imaginem os mundos incríveis que vocês podem criar com esses conhecimentos. Mundos gigantescos, saídos diretamente da sua imaginação, lotados de maravilhas, perigos e aventuras. Não é isso que sempre motivou os humanos? A criação? Com essa aula, você pode criar muitos mundos para o seu game. E eu espero que você tenha gostado dela. Tchau!